Olá, queridos, um bom dia para vocês. E eu tô aqui nesse dia, hoje dia 7 de novembro, e eu tô aqui para fazer um pequeno vídeo sobre as coisas que estão acontecendo. Como eu falei outro dia num vídeo que eu fiz pro TikTok, um vídeo pequeno, sobre a gente aceitar as coisas que Deus assim quer. Eu tava até assistindo um vídeo do Daniel Mastral. Às vezes eu assisto alguns vídeos dele do YouTube, e lá ele compartilha da mesma ideologia que eu. Eu tinha falado que não adianta a gente ficar chateado com os resultados das eleições, porque Deus no final vai fazer a vontade dele. Nós oramos, pedimos, clamamos, sim, mas as profecias precisam se cumprir. O que está acontecendo, como o Daniel Mastral também falou, e é verdade, eu também comentei isso no meu vídeo, que as igrejas não estão preparando o povo para o que vai vir. É só prosperidade, libertação, avivamento. Querido, existem profecias, né? Tem pessoas que têm medo do livro de Apocalipse, né? E a gente não deve temer. E aí, hoje, fazendo meu estudo devocional, eu estava lendo o livro de Marcos 13. Acho que também se encontra em Mateus 24 e, deixa eu ver aqui qual em outro lugar, em Lucas 21. Nesses 3 capítulos, né, nesses 3 livros, falam justamente o sinal do fim dos tempos. Então, não estamos nem em Apocalipse. Não é um livro de Apocalipse, é um livro dos discípulos. E aqui eu vou ler para você que quando ele estava saindo do templo, Jesus no caso, um dos seus discípulos lhe disse: "Olha, mestre, que pedras enormes, construções magníficas." Aí Jesus fala: "Vocês estão vendo todas essas grandes construções?" Perguntou Jesus. "Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas." E isso já aconteceu. Tá, queridos? Isso aqui ele estava se referindo ao templo. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, na frente do templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram, em particular: "Dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de tudo isso que está prestes a se cumprir?" Jesus disse: "Cuidado que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fome. Essas coisas são só o início das dores. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais, serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunho a eles. É necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que for dado a vocês naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. O irmão trairá o seu próprio irmão, entregando-o à morte, e o mesmo fará pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa. Naquele dia, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando vocês virem o sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça, nem entre na casa para tirar nada dela. Quem estiver no campo, não volte para pegar o manto
Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para os que estiverem amamentando. Orem para que essas coisas não aconteçam no inverno, porque aqueles serão dias de tribulação como nunca houve, desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitores, mas por causa dos eleitos por ele, escolhidos, eles os abreviou. Se então alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos, falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos, avise-os de tudo antecipadamente. Mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestiais serão abalados. Então virá o Filho do Homem, vindo nas nuvens de grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos, reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins dos céus. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam, as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que ele está próximo às portas. Eu asseguro a vocês que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E aqui também diz, no resto do complemento do capítulo 13, fala que o dia e a hora ninguém sabe, mas para que fiquemos atentos, vigiando. Vocês não sabem quando virá esse tempo. É como se um homem saísse para viajar, deixasse as pessoas tomando conta da casa dele. E ele não avisa quando vai voltar. E imagina quando ele voltar, se você não vai estar na casa, cuidando da casa. Então a gente tem que vigiar. Porque aqui diz que ninguém sabe o dia e a hora, só Deus. Só Deus. Então, queridos, não adianta ficar temerosos. Muito pelo contrário, você tem que dar glória a Deus e aleluia, porque essas coisas estão acontecendo. E, sabe, queridos, a gente precisa se preparar para o fim. E as pessoas não estão entendendo isso. Precisa de um preparo, precisa realmente de um avivamento. Precisa que as pessoas estejam atentas aos acontecimentos do mundo todo. As pessoas estão muito dormentes, parece que as pessoas estão cegas ou dormindo. Não sejam as 5 virgens que dormiram e não se prepararam. Fiquem atentos. Por isso que Jesus fala, vigiai e orai sem cessar. Nós não devemos estar dormindo, queridos. E não fiquem tristes com Deus porque não foi feita a vontade dele. É o que eu falei no vídeo que eu fiz pequenininho no meu canal do TikTok. Mesmo que se fosse um candidato ou outro, querido, se Deus tiver que usar qualquer um deles para fazer a sua vontade, Deus vai fazer. Imagina todo mundo criando uma expectativa maravilhosa sobre um candidato. E esse candidato continua no poder. E aí, 1000 maravilhas. Oh, gostei. E depois as coisas mudam. Do nada. Vocês já pararam para pensar nisso? E se fica o outro? Desse daí eu não preciso nem falar nada, porque eu não quero ser cancelada, então por isso eu não estou nem citando nomes. Mas isso daí a gente já até sabe que já vai acontecer, é certo?
Deus usa quem Ele quer, para o que Ele quer. Deus é Deus e não adianta você querer mudar o que Deus quer. A gente pediu a Deus, nós pedimos, oramos, tal, jejuamos, mas, querido, tudo não vai fugir do controle de Deus. Se atentem a isso, orem mais, leiam mais, para que vocês entendam, queridos, que a gente precisa estar pronto para aquele grande dia. Será que você vai aguentar tudo isso que foi falado aqui? Ser entregue, ser preso, até mesmo pelos seus parentes. Então, assim, eu creio que Deus pode fazer tudo. E uma das coisas que a gente precisa pedir é a unção do Espírito, para que a gente possa saber o que falar, como agir. E não se preocupe, que mesmo que as coisas aconteçam, não esmoreça na sua fé, porque as coisas vão acontecer, porque a gente sabe que nós iremos para o céu. Esse é o grande triunfo. Por mais que você sofra, ou até morra em nome de Jesus, querido, você sabe que você vai ter vida eterna depois, tá? Um grande beijo para vocês, se preparem, fiquem atentos a tudo, não fiquem cegos, cegueira espiritual é a pior coisa que existe, tá bom? Fiquem na paz de Deus, um beijão a todos vocês.